Argentina regresa a casa. Eu adoro essa música. Se liga aí, ó. Olha, gente, novamente é o Brasil nas oitavas. No Brasil, bola cruzada, bateu de Marego! A gente torce, a gente grita, a gente vibra. Nossa torcida tem uma força extra. Hallo Deutschland, 4-0 gegen Argentinien. No tienen piedad. No tienen piedad. ¡Gol! ¡De Villa! Van a matar, Essas áreas. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras. Hoje, em clima de Copa do Mundo, vamos relembrar de um áudio de 2010, quando eu produzia o podcast Bermuda Folgada. E você, tá pensando o quê? Tá pensando o quê sobre esse clima de Copa do Mundo? Você vai entrar no túnel do tempo e relembrar de áudios históricos de 2006 e 2010. Tem uma porção de diversão e emoção que entram na área agora. Bem, amigos, tá aí a Torre de Babel, todas as línguas misturadas num só grito de gol. É isso mesmo, uma língua universal que é o futebol, reunindo todas as outras nessa Torre de Babel que é a Copa do Mundo. Esse é o tema de hoje do nosso Bermuda Folgada, uma edição mais do que especial em ritmo de Copa do Mundo. Teremos muitas atrações bacanas, narrações estrangeiras de várias nacionalidades. Vamos ter a ascensão e a queda da Argentina em 2006. Vamos ter muita coisa legal. Tem o tema da Copa ao vivo na abertura em Joanesburgo, né? Lá na África do Sul. Tem também ainda uma chamada incrível comandada pelo Beto Hora de Brasil e Chile na Rádio Bandeirantes. E no É Rádio Humano de hoje, uma Jabulani fora. É isso mesmo, Silvério, o pai do gol, vai narrar um gol que não aconteceu na partida contra Portugal. Seria o filho postiço do pai do gol? Tudo isso e ainda a polêmica envolvendo a campanha do Extra, publicada ontem na Folha de São Paulo, que mandou o Brasil para Copa, né, para fora da Copa antes da hora. Você vai acompanhar hoje no nosso Bermuda Folgada. É isso aí, vocês sabem por quê? Surgiu essa expressão Torre de Babel? Havia ali um faraó, um rei, enfim, alguém com grandes poderes que resolveu construir essa torre que fosse até o céu, essa pirâmide colossal, para demonstrar o poder que ele tinha. E aí, muitas pessoas foram convidadas para trabalhar nesta obra e o castigo de Deus foi esse, que cada um desses trabalhadores falasse uma língua diferente e daí vem a origem do desentendimento. Tem outras versões que não são tão bíblicas assim, tão religiosas, dizendo que a Babilônia foi um centro político, militar, cultural e econômico do mundo antigo e, como qualquer grande cidade dos dias de hoje, recebia um grande número de imigrantes de diversas nacionalidades, cada qual falando um idioma diferente. Essa cidade, nesse momento, está ali, o país é a África do Sul e a cidade talvez seja Joanesburgo, onde está acontecendo o centro pulsante da Copa do Mundo. E para retratar um pouquinho dessa Babilônia toda, só para introduzir um pouquinho o tema de hoje, eu na Copa de 2006 tive aquela curiosidade de gravar vários narradores de diversas partes do mundo, cada um com a sua respectiva seleção, né? Então eu acabei detectando, por exemplo, que em Portugal a narração de futebol em algumas emissoras acontece ainda hoje com 2 locutores. Cada um narra o que acontece com cada um dos times. Então um fica narrando o que acontece com a seleção de Portugal e o outro com a seleção adversária, coisa que acontecia ali no começo da história do futebol aqui no Brasil, porque a visibilidade do campo era dificultada, então cada narrador
narrador ficava em uma das pontas, né, atrás de um dos gols e acompanhava um dos times, uma metade do campo. Então, isso acontece ainda em Portugal nos dias de hoje. Já na Alemanha, a narração é mais fria, é aquela narração realmente calculista, tal, sem muita empolgação. O contrário da Espanha, onde a narração é muito quente, tem muita energia. Na Argentina, nós vamos acompanhar daqui a pouco, é aquele tom melodramático que caracteriza muito bem nós sul-americanos, né? Tanto para alegria como para dramaticidade, para tristeza. A Itália, a narração que eu ouvi italiana é muito bem humorada, eles praticamente conversam durante o jogo e a nossa narração aqui, o pai do gol que nós vamos destacar, o José Silvério, e outros que seguem o mesmo tom nesta Copa do Mundo, traduzem com certeza a emoção. Isso tanto no rádio como na TV aqui no Brasil, a emoção é que dá o tom. Então nós vamos ouvir a narração de uma rádio argentina, que é a Rádio Mitre, lá da Argentina, muito tradicional, uma rádio alemã, uma rádio espanhola e, finalmente, uma rádio aqui do Brasil. 4 nações em torno de um planeta chamado Bola. Então vamos lá. Peças raras. Terminó y Argentina San Berlín. Ese gol de Maxi Rodríguez fue de oro nomás. Argentina ha derrotado a México. Simplemente porque se cumplió que es más. Auf die rechte Seite und da ist der letzte Pfiff von Schiedsrichter Simon aus Brasilien, der jetzt sich bekreuzigt und der zeigt Feierabend in München. Deutschland ist im Viertelfinale. La va a pegar el Guaje, como mira qué concentración, delante del Bartel va Villa, gol, 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 gol. Dulce domina, gira pela meia esquerda, solta, bom passe para Kaká. Ronaldo vai por dentro pela meia direita, vem, foi lançado para o Azag, invadiu Ronaldo, fintou o goleiro, vai bater, tocou, é gol! E em 2006, a Argentina passou pelo México nas oitavas de final e foi às quartas de final disputar a vaga contra a Alemanha para as semifinais da Copa. E o que acontece? Então nós vamos ouvir aqui, vamos relembrar esse momento. E eu queria convidá-lo a ouvir esses dois momentos, tanto o momento em que a Argentina passa às quartas de final, como depois quando enfrenta a Alemanha. E como que o narrador argentino da Rádio Mitre comunicou esses dois momentos. Então, vamos ouvir? Trin puede levantar para Tevez y en el centro para Maxi, la paró con el techo, le pegó de zurda, viene. ¡Gol! Argentino Maxi lo más, Maxi Rodríguez, pecho, zurda, una volea colosal al ángulo superior derecho del arquero Sánchez para convertir un gol extraordinario que le permite a la Argentina dar un pase gigantesco hacia los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Más arriba la Argentina, la empezó Messi, la siguió Sorín, vino el cambio de frente, Maxi Rodríguez la paró con el pecho y un zurdazo colosal pone a la Argentina momentaneamente en los cuartos de final del Campeonato del Mundo. Aí a conquista, né, para chegar às quartas de final, e agora vamos
ver o que acontece quando a Argentina chega e encontra a Alemanha pela frente. Señoras y señores, Alemania por penales ha eliminado a la selección argentina. Ahí está el llanto, el desconsuelo de Lucho González. Festejan los alemanes. Recién ahora, después de haber atravesado también hechos, una tarde con tremendas angustias. Ha terminado todo para Argentina. Alemania está en la semifinal de la Copa del Mundo. Argentina regresa a casa. Fue lindo mientras duró. La verdad que uno tiene que decir, creo que ha resumido muchísimo Walter cuando dijo el país futbolero que somos nosotros y cómo vivimos cada eliminación de una Copa del Mundo. Pero sin duda que habrá que buscar alguna Copa del Mundo donde seamos eliminados jugando como jugó el equipo argentino. Sabíamos que este partido era terrible. Quería jugar, por lo menos en mi caso no quería jugar con Alemania, pero no por el hecho de que lo hubiera perjudicado, no, son partidos muy especiales contra el equipo local. La Argentina estuvo muy cerca de los años, faltaban 10 minutos cuando empató Kroos. Y después en el suplementario también el equipo se repuso y ha jugado un excelente mundial. Grandes jugadores que han aparecido en el mundial. Ha sido el mundial del Pato Bondancieri, que no pudo estar en esta definición de penales. Ha sido el mundial de Mascherano, de Roberto Ayala, que erró un penal. Aí, a Argentina caía no dia 30 de junho diante da Alemanha na Copa de 2006, diante dos donos da casa. Mas a gente vive em época de Copa do Mundo um local onde as línguas se reúnem e todas num uníssono, né, que é o grito de gol em última instância, mas também nesse tempo de globalização a gente pode dizer que a cultura acaba se tornando universal. E a música tema da Copa do Mundo 2010 nunca foi tão executada, tão tocada nesta Copa como em vezes anteriores, né? Mas para ressaltar a importância do Brasil nesse cenário mundial, eu vou trazer agora mais uma peça rara, que é justamente a abertura da Copa do Mundo e o momento em que o tema da Copa foi apresentado ao vivo no grupo Bandeirantes de Rádio. Soweto, wave your flags for Canaan! Soweto Waving Flags, esse é o Dr. Sócrates. O Sócrates foi um dos convidados surpresos, jogador brasileiro das Copas de 82, de 86. O Sócrates que fez história no Corinthians, que jogou no Flamengo e que é uma das grandes personalidades futebolísticas em todo o mundo, além de diretor de uma ONG que está trabalhando aqui na Copa do Mundo. E a gente vai brindar agora o nosso ouvinte com o destino dessa música. Foi um momento realmente de arrepiar no Orlando Stadium aqui em Joanesburgo, o estádio inteiro cantando Waving Flag, o hino oficial da Copa do Mundo, no momento em que a bandeira brasileira foi levada até o palco. Não é junto com as outras 31 bandeiras das 31 seleções que disputam a Copa, não. Só a bandeira brasileira. Mas ouço aí o arrepiante momento do hino oficial da Copa do Mundo.
Mas olha, falando em campeões do mundo, eu acho que o rádio brasileiro tem um grande artilheiro quando o assunto é imitação. E ele vale por uma seleção inteira de personagens. Eu tô falando do Beto Hora, do programa Na Geral da Rádio Bandeirantes, que foi o responsável por dar voz a essa chamada belíssima da Rádio Bandeirantes, que antecipou o jogo Brasil e Chile na última segunda-feira. Então vamos ouvir essa chamada que realmente repercutiu muito. As pessoas têm pedido a chamada da Rádio Bandeirantes para Brasil e Chile com o comando do artilheiro da voz, Beto Hora. Olha só. Rádio Bandeirantes. Eu adoro essa música. Se liga aí, ó. Olha, gente, novamente é o Brasil nas oitavas. Meu amigo, não cochile. O adversário é o Chile. Não tem nada, a gente tenta. Do outro lado, quem aguenta? Tem Kaká, Luiz Fabiano, tem Rabinho, tem Elano. Nossa história é muito maior. Nosso time é um pouco melhor. A gente trata Jabulani com carinho, mesmo quando o Lúcio dá um carrinho. Joga Brasil! De entrar em campo no jogo e vai marcar muito mais. Marcar muito mais, Correr muito mais. Jogar muito mais. Eu acho que o Brasil tem que ir pra frente, pô. Lutar, Brasil. Vamos com essa, Brasil. Se precisar de mim, estamos aí. Chutar muito mais. se ligar muito mais, tá vendo? Vai pra frente. Chutar muito mais uma meia antes de entrar em campo no jogo e vai marcar muito mais. Mais essa em cima minha. Correr muito mais. Correr muito mais. Suar muito mais. Em Portugal. Vamos, menino. Jogar muito mais. Vai ser. Chutar muito mais. Aí César, não. Conversinha. Agora é a tua vez. Alô, Bandeirante! Pegue sua bandeira. Nesta segunda é jogo de oitavas de final. Brasil e Chile, aqui na Bandeirantes. E na sequência, eu convido você a ouvir a narração do Zé Silvério nesse Brasil e Chile, o gol de Luiz Fabiano, e com uma inovação. Eu, na verdade, abri o microfone aqui na janela de casa e durante a narração a gente vai ouvir as vuvuzelas brasileiras. É isso mesmo, no meio da narração, a repercussão do gol aqui no condomínio onde eu moro, e a gente vai ouvir as vuvuzelas colocadas naturalmente. Vamos lá. O time do Brasil levanta de perna direita no campo de ataque. Luiz Fabiano tocou para Robinho. Robinho recolhe junto à liga lateral do campo. Luiz Fabiano vem no comando. A bola foi tocada para Kaká, para Luiz Fabiano e bateu o fio do goleiro. Bateu, é gol! Profundo no gol do Chile, na marca de 38 minutos, etapa primeira do jogo. Luiz Fabiano, camisa 9, Brasil 2, Chile. Tá aí o pai do gol, José Silvério, narrando o gol do Luiz Fabiano, e no meio eu não me contive, eu coloquei o microfone na janela mesmo para captar a emoção do estádio que virou aqui o condomínio onde eu moro. Agora, tem um momento aqui que é mais do que raro e também humano. Na nossa série É Raro e Humano, nós vamos colocar o pai do gol em bermuda folgada ou em saia justa, como bem vocês quiserem. Na verdade, aconteceu um momento histórico do rádio. O pai do gol, José Silvério, que é a voz da Copa, a voz do Brasil na Copa, como o Milton Neves denominou, né? Ele, como pai do gol, criou um filho postiço aí no jogo Brasil e Portugal. Vamos ouvir pai do gol e o seu filho postiço.
Cobrada a falta por Ricardo Carvalho, ele presente para Nilmar girou mais atrás para Felipe Melo, na direita para Daniel Alves, se manda, vai embora, tenta a finta, bem por dentro o Júlio Batista, ele abriu na direita para Luiz Fabiano, recolheu, dominou às 4:30 da tarde, são 10:30, 11:30 no Brasil, para a cruzada, bateu Nilmar, é gol! Trombada na trave, a rede balançou, eu pensei que a bola tinha entrado também, Quesada. Eu trabalhei nesse dia do Jogo do Brasil, tem gente que trabalha, hein? Eu estava na FAAP e assisti o primeiro tempo todo, ao primeiro tempo, lá no auditório, junto com a galera, né? E eu, maníaco que sou por rádio, o que eu fiz? Coloquei o fonezinho do celular no ouvido e não ouvi o Galvão, fiquei ouvindo o Silvério. Na hora que ele gritou gol, você sabe que o rádio, em relação à transmissão via satélite, principalmente da TV por assinatura, tá aí uns 4 segundos, 5 segundos à frente da imagem. Então quase que eu pulei e gritei gol antes de todo mundo. Ia ser um vexame, ainda bem que eu me contive, viu? Porque o negócio ia ser histórico. É mais ou menos o que aconteceu e que a gente vai comentar na sequência, nesse nosso bloco Rádio Humano, com o anúncio ontem da Folha de São Paulo. Que pisada na bola, que jabulane fora que foi essa. Então ontem na Folha de São Paulo saiu um anúncio do patrocinador oficial da Seleção Brasileira, o Extra Hipermercados, né? Dizendo que, bom, não deu, vamos voltar para casa, a seleção tentou, mas não conseguiu, e que faça uma boa campanha em 2014, algo do tipo. Foi, na verdade, um engano, né, daqueles que acontecem, mas que na mídia impressa isso toma uma repercussão muito grande, e, na verdade, o que aconteceu é que foram criados 2 anúncios com 2 layouts diferentes e um dizia, olha, que bom, vamos adiante, o Extra está com o Brasil, tudo mais tal, e outro dizia, ó, não deu, que pena, fica para a próxima. E na hora de publicar, o cara errou na mão ali e tal, não sei quem foi, o estagiário sempre é o que leva a culpa, né? E acabou saindo o anúncio errado, deu uma repercussão e tanto. Hoje, a Folha de São Paulo trouxe a retratação e trouxe tanto um anúncio retratando o erro e assumindo a culpa, que o erro foi realmente da Folha de São Paulo e não do Extra. Mas de qualquer forma tomou uma repercussão e tanto aí, e eu diria assim que pro Extra na verdade foi tudo de bom, né? Porque tem aquela história, falem bem ou falem mal, que nem o Cala Boca Galvão, só dá audiência no fundo, viu? As pessoas ficam ainda mais ligadas, a coisa do falem bem ou falem mal funciona, e o Extra teve uma publicidade com esse fato aí, com esse erro, com essa pisada na bola ou na jabulane, como queiram, que foi impressionante. Agora tem uma outra curiosidade, né? No mesmo jornal, no mesmo caderno de esportes da Folha de São Paulo de ontem, acho que eles estavam, não sei, ficaram comemorando, beberam até as últimas, porque ficou muito estranho, né? O que acontece? Sai um anúncio da Rádio Transamérica, isso na terça-feira, com a chamada para o jogo Brasil e Chile. Então foram 2 jabulanes fora no mesmo caderno de esportes da Folha de São Paulo, uma coisa impressionante. E a coisa mais legal que eu ouvi foi um comentário do Marcelo Taz, que foi o seguinte: o problema é que a Folha é o jornal do futuro. Será que essa história de 2014 não é uma premonição do jornal do futuro? Vamos aproveitar porque o Extra, como patrocinador oficial da Seleção Brasileira, também criou o seu jingle para essa Copa do Mundo. Então, vamos aproveitar, já que a gente falou do Extra, ouvir essa peça rara aqui, o jingle do Extra para a Seleção Brasileira da Copa de 2010. A gente torce, a gente grita, a gente vibra, nossa torcida tem uma força extra, em cada passe, cada drible de jogada, a seleção tem uma força extra, da arquibancada do escritório ou de casa, a vibração tem uma força extra, e pro time, e pra ceder, e vai pra frente, vai acontecer, vai pra cima com essa força extra, vai pra cima, vai de peito a vida hexa. É Hexa Brasil. O Brasil é Extra. Extra, patrocinador oficial da Seleção Brasileira. Aí o jingle do Extra, uma peça interessante, né? Acho que a gente tem várias peças aí radiofônicas na época da Copa, mas essa é diferenciada e mostra realmente de que lado está o Extra, afinal de contas, né? Como patrocinador oficial da Seleção Brasileira.
a gente está na área para o segundo tempo do Copa de Babel, com mais emoções. Preparem os corações, porque realmente tem muita coisa legal para a gente curtir aqui nesse segundo tempo. A gente vai ter também aquelas narrações de rádios internacionais. E você vai ouvir, por exemplo, como é que foi a comemoração na rádio alemã e o lamento da rádio argentina diante das quartas de final aí entre Alemanha e Argentina. Tem também o jogo do Paraguai e da Espanha, mais um destaque aqui do nosso boletim, do nosso programa de hoje. E vamos lembrar também do Brasil na Copa de 86, quando saímos da Copa diante da França. Então nós falamos, por exemplo, que a narração alemã é mais fria, né? Enquanto que a Argentina é muito melodramática, tanto na alegria como na tristeza. Então nós vamos sentir esse clima, essa diferença dos dois povos, de repente, nas vozes dos narradores diante do acontecido, do quarto gol que a Argentina sofreu, como é que o narrador argentino reagiu a isso, e depois nós vamos ver também, mais pra frente aqui ainda nesse programa, como é que os alemães comemoraram essa vitória aí absurda em cima da Argentina de 4-0 numa fase decisiva da Copa. Então, eu convido você a acompanhar agora como que, primeiramente, reagiu o narrador argentino diante do que ele estava vendo e não acreditando. E esse áudio, ele faz parte de um programa que tem sido destaque todas as noites na Rádio Bandeirantes, que é o Fanáticos por Futebol, comandado ali pelo Marcelo Duarte, principalmente, né, que é o líder, o dono dessa ideia do Fanáticos por Futebol, um programa que já está no ar há bastante tempo e que na Copa tem sido transmitido diretamente da África do Sul. Nós vamos destacar justamente como é que foi a reação do narrador argentino diante do quarto gol sofrido nesse jogo. Vamos lá. ¿Hay tiempo para otro gol alemán? No, por favor, que no sea 4-0. Por favor, que no sea 4-0. Ten piedad de nosotros, alemanes. Pelota por arriba, ten piedad, no ten piedad, Alemania. Gol de Alemania, el cuarto. El cuarto gol de Alemania. No tienen piedad. No tienen piedad. Trotsky. Una jugada monumental de contragolpe, se metieron debajo del arco y marcaron el cuarto gol los alemanes. El festejo de los alemanes, el cuarto gol a los 43 minutos. Tá aí então a queda da Argentina, 4-0 para a Alemanha, e a reação, né, do narrador argentino desesperado com o que estava vendo. Achados do espaço. Vamos ouvir o Fiore Gigliotti nessa época aí, na disputa de pênaltis de 86, Brasil e França. Carlos vai pro gol, torcida brasileira. Fernandes, o número 9, vai bater. A gente sabe que ele bate forte na bola. De repente ele erra como Platini. De repente o Carlos faz uma defesa milagrosa para fazer explodir outra vez de alegria, de contentamento e renovar as esperanças do coração da torcida brasileira. Atenção, torcida brasileira, prepara-se Fernandes, ele marcar, o Brasil sai, ele correu, chutou, é fogo, é gol! Que tristeza, torcida brasileira! O nosso sonho transforma-se em pesadelo, tão cedo, repetindo o que aconteceu em 82 na Copa do Mundo. Depois de ganhar da Argentina, no mesmo clima de festa, de euforia e de confiança como nesta Copa de 82, tudo se repete. Oportunidades e oportunidades que se perderam. Sonhos e sonhos que sonhamos. Tudo termina num pesadelo tão triste, torcida brasileira. Perdemos pênaltis, perdemos oportunidades com bola correndo. E agora as lágrimas caem de novo. Despejado da Copa do Mundo Brasil. Bermuda Folgada.
E você, tá pensando o quê? Brasil, Mauro Silva do Guizinho, que é Brasil 0-0 e campeão. O Brasil que parou pelo caminho, Zico, Sócrates, Júnior e Falcão. O Fiore chora aí na narração em 86 e não se conforma com a queda do Brasil diante da França. A emoção da torcida brasileira, ele que era conhecido como narrador da torcida brasileira, né? E é isso, né? Que é aquela conversa ao pé do ouvido. Então mesmo na gritaria tem aquele fonezinho de ouvido, hoje do celular tal, com aquele narrador traduzindo para ele o que ele está vendo, o que ele está sentindo, mas que precisa ter o crédito de quem está narrando. Tem muita gente que não acredita no que vê e só quando confere, aquele cara que está no estádio com o radinho, né, no ouvido, é que acredita no que o narrador fala. Ele está vendo uma coisa, mas se o narrador fala outra, ele vai na do narrador. Quero aproveitar esse assunto para destacar um belíssimo trabalho que foi feito por uma professora também de comunicação, autora de um livro chamado A Bola no Ar, o Rádio Esportivo em São Paulo, da autora Edileuza Soares, e foi lançado pela Sumos Editorial. Não é um livro recente, ele foi lançado por ocasião da Copa de 94 já, mas na apresentação do livro tem um texto aqui assinado pelo Osmar Santos, e ele fala um pouquinho sobre essa arte da narração. Então eu vou me apropriar das palavras escritas pelo Osmar Santos, brilhante narrador que vai ficar na memória de todo mundo que tem aí os seus 30 anos pelo menos, né, que viu o Osmar Santos no auge da carreira e que hoje está aí retratando a sua arte, a sua relação com o futebol por meio de quadros, né, desenhando, pintando esse amor ao futebol, já que ele perdeu o dom da narração, o dom da fala. Mas então vamos recorrer ao que disse o Osmar Santos na apresentação desse livro, A Bola no Ar, da editora Sumos, e escrito pela Edileuza Soares, o Rádio Esportivo em São Paulo. Vamos lá. O texto diz o seguinte: o rádio se parece com o teatro. Naquele momento, a emoção criada pelo ator é recebida e absorvida pela plateia, e dali para frente torna-se uma lembrança que emociona de novo, mas nunca mais da mesma maneira. Na entrevista que dei a Edileuza Soares para este trabalho, revivi as sensações dos meus 8 anos de idade quando, em Oswaldo Cruz, interior de São Paulo, ficava ao pé do rádio, vibrando com as transmissões da Copa do Mundo de 1958. Na fazenda onde eu morava, o rádio era nossa ligação com o mundo. Minha vida era andar descalço, passear a cavalo e curtir ali o rádio. Então Osmar Santos vai contando dessa ligação dele com o rádio, né? E o rádio era a nossa ligação com o mundo. Minha vida era isso. Tirar leite das vacas e ouvir rádio. Naquele aparelho, que às vezes chiava e de onde às vezes o som fugia, eu conheci na minha infância os grandes locutores esportivos da época, alguns dos quais já se foram, como Edson Leite e Geraldo José de Almeida. Mais tarde, durante minha carreira de narrador de esportes, encontrei radialistas mais velhos que me falaram de outras transmissões do início do rádio esportivo, quando o rádio já se mantinha na vanguarda dos meios de comunicação como reflexo das tendências da sociedade. Os locutores das primeiras transmissões não exclamavam diante da grande jogada de um craque: "É um animal! É um animal!", mas já chamavam Friedenreich, né, de El Tigre. Apesar de toda essa evolução, não apenas nos recursos eletrônicos de transmissão, mas também nas técnicas de narração, o objetivo do rádio esportivo continuou o mesmo, o de levar emoção ao ouvinte. Então ele vai seguindo aqui, né? É um belo trabalho que fala sobre os narradores esportivos desde Nicolau Tuma, 1931, ou seja, vai fazer 80 anos que o rádio começou a transmitir futebol aqui no Brasil, e até a década de 90, quando esse livro foi escrito. Não sei se ele foi reeditado e atualizado, mas é um trabalho bem interessante que traz esse panorama e que tem a apresentação aí do Osmar Santos, que de certa forma não pode ser esquecido num momento como esse. Então eu quis remeter a esse texto mais como uma homenagem ao Osmar Santos, como grande narrador de gerações que ele representa, né? E trazer um pouquinho desse clima para que agora a gente sinta como que é o Osmar Santos alemão. Como é que a Alemanha viu essa vitória aí de 4-0 diante da Argentina? Khedira nach vorn und dann von Müller gespielt auf Podolski, Riesenchance, Klose ist in der Mitte, Klose, was ist das? Tor! 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 Das ist das 2:0, das ist Deutschland und das ist der Wahnsinn!
Schweinsteiger und Özil. Der Ball am Fuß von Schweinsteiger. Wo ist der Nebenmann? Schweinsteiger im Strafraum. Ist alleine vor dem Tor. Und der Ball ist drin. Deutschland führt mit 3:0. Arne Friedrich. Arne Friedrich. Podolski unterstützt von Özil. Drüben wäre Klose. Özil hat ihn überlaufen. In der Mitte ist Klose. Müsste angespielt werden. Achtung, Klose. Tor. Ja! 4:0. 4:0 und der Salto ist da. Das gibt es nicht. Hallo Deutschland. 4:0 gegen Argentinien. Tá aí a festa alemã, uma grande festa. Na verdade, aquela história da frieza na narração aí foi completamente desmentida pelo narrador alemão. Aliás, quem quiser conferir essas narrações originais, né, de repente não quer ouvir o Galvão agora, vai que você queira uma narração diferente, quer ouvir por uma rádio alemã ou por uma rádio espanhola, você pode entrar no Rádios ao Vivo, coloca lá no Google Rádios ao Vivo e coloca o país, que vai aparecer uma relação de emissoras que transmitem vários gêneros e você vai encontrar lá a que transmite também futebol e notícias e vai encontrar narrações como essas. Então vai lá no Google Rádios ao Vivo, coloca o país que você quer acompanhar e tem uma relação de rádios que transmitem de repente os jogos da Copa também. Tá aí a festa alemã. Acho que não tem muito, não precisamos dizer muita coisa, né? Acho que o narrador também já expressou bem o sentimento nesse resumo aí dos 4 gols alemães. Muito bem, muito bem. Nós estamos vivendo o segundo tempo aí da Copa de Babel e tem algumas emoções ainda para você, nosso ouvinte, vivenciar. Então nós vamos ouvir agora, depois dessa alegria alemã, como é que foi a reação das narrações no Paraguai e também na Espanha diante daquele jogo tumultuado entre os dois times, também pelas quartas de final da Copa 2010. Vamos conferir então primeiro a narração paraguaia e na sequência a narração da Espanha desta Copa do Mundo nesse jogo de quartas de final. Se escapó Iniesta, brillante Iniesta, juega a la derecha, Velarde remata al arco, pelota al palo, Villa tiró, gol. Gol español. Gol español, Villa. Primero poste, devolución, Villa, poste y al fondo. Gol español. Pisa con dificultad Villar. España gana 1-0. ¿Qué momento? ¿En qué momento, en qué lugar ha encontrado los espacios que no tuvo Iniesta para encarar ante una defensa que había quedado despoblada, para meter un muy buen pase a la derecha, una definición que contó con la desesperación de Villar, la pelota pegó en el poste derecho y después le quedó al goleador, que no perdonó a pesar que los palos se pusieron otra vez en el camino, porque Villar remató al poste izquierdo, la pelota pegó en el poste derecho y se metió lentamente para el gol español. Momento del gol, 37, segunda etapa. Sí, de la cadera parece, ¿no? Vamos, vamos. Vamos Andrés, vamos Andrés. Buena. Sigue Andrés. Qué buena cultura. Llega buena. ¡Ay, al palo! Villa, chuta Villa. Al palo, gol. ¡Gol! Ya está. Villa, maravilla. Van a matar ahí. Gol, 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 gol. ¡Gol de España! Pepe, canta conmigo. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. ¿Quién eres tú? Viera la Asturias. En algunas ocasiones. Bueno, pues marca España, marca David Villa. Quítense el sombrero con Villalvilla y con el pueblo de Andrés Iniesta. ¡Qué pedazo de jugada ha hecho Andrés Iniesta! Desde el centro, yéndose de 1, 2,
2-3 y haciendo lo más grande que hay en el fútbol, que es ser generoso y abriendo el balón para Pedro. Pedro le pega abajo, da en el palo, el balón se le queda atrás a Villa, pero como killer que es, aguanta, da paso atrás, le pega al palo izquierdo, da en el palo derecho, coño, nada más que faltó que diera en el travesaño y al final se cuela el balón. 3 palos para meter el gol, pero ya está, al final marcó España. España le gana 1-0 a Paraguay, ha marcado Villa, el del mejor delantero de la historia del fútbol español. Yo quiero ser como el viento, que no conoce distancias ni fronteras, siempre por delante. Yo quiero ser como el viento, rápido, fuerte, inagotable. Eso quiero ser. Iberdrola, impulsor oficial de la selección española de fútbol. ¡Ha habido cambios! Hoje a gente está bem servido porque é muito fácil ouvir narradores de qualquer parte do mundo, como antes era feito por ondas curtas, mas que era para um segmento de pessoas que realmente amavam rádio e tudo mais. Hoje não, qualquer pessoa pode entrar na internet e ouvir os gols, receber no celular, enfim e tal, e você acaba tendo um envolvimento maior com todas essas escolas que estão aí disponíveis. Acredito que seja mais fácil hoje do que era, sei lá, nos anos 80, por exemplo, que eu cheguei a vivenciar, em que a gente tinha menos possibilidades de acompanhar, por exemplo, essas narrações regionais, que hoje estão aí disponíveis. A gente pode ouvir a qualquer momento pela internet também. A nossa Copa de Babel se usou muito desse artifício, desse recurso aqui no Bermuda Folgada. Estão aí os melhores momentos do episódio que foi publicado no nosso podcast Peças Raras em 30 de junho de 2010. Até a próxima, quando eu entro na área com mais peças raras para você.